Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a sexta aula de CodeIgniter para iniciantes e nesta e nas próximas aulas nós estaremos desenvolvendo um mini projeto que será a conclusão do nosso curso de CodeIgniter para iniciantes. O projeto vai tratar das operações básicas com banco de dados, o famoso CRUD, e além do CRUD nós vamos aprender então a utilizar alguns helpers do CodeIgniter como para criar e validar formulários, criação de tabelas, talvez paginação. Ainda estou estudando esse caso aí, mas vamos ver tudo que for possível utilizar nessa pequena sequência de videoaulas. Bom, para que você possa fazer esse projeto, algumas alterações são necessárias. Até se você quiser zerar o conteúdo da pastinha Application que você tinha, deletar ela fora e descompactar de novo a pastinha Application do CodeIgniter, você pode fazer isso sem problema algum. Depois disso, algumas configurações que precisamos fazer. Eu vou passar rapidamente aqui as configurações. Quando chegar na tela de um arquivo que você precisar copiar alguma coisa, você pausa a videoaula, copia, faz a estrutura básica de arquivos, que isso a gente já aprendeu, então não vou ficar explicando de novo. Então a primeira coisa dentro de Application, config.php, configurar o URL base para o URL do seu localhost, aí onde o CI está instalado, zerar aqui o campo indexPage, que vai ser utilizado o URL amigável. Então, se você não tem o .htaccess, volte em algumas aulas e refaça a aula de URL amigável. Depois disso, abra o arquivinho roots.php e procura o default controller. Eu chamei o meu default controller de CRUD. Então, você pode chamar o seu também ou então adaptar a videoaula para os procedimentos que você quiser. Feito isso, a pastinha config está pronta. Agora, dentro de controllers, cria um arquivinho chamado crud.php e o seu arquivo deve ter essa estrutura que você está vendo aqui. Então dê uma pausa na aula, copie a estrutura do arquivo para depois dar prosseguimento. Dentro de views, você pode criar uma pasta chamada includes e um arquivo PHP chamado crud.php. Esse arquivo crud.php tem esta estrutura aqui, então você pode novamente dar uma pausa e copiar a estrutura. Dentro da pastinha includes, você vai criar três arquivos: header.php, footer.php e menu.php. O header.php é um arquivo, o início de um arquivo HTML5, então você pode copiar aqui a estrutura que está aparecendo na sua tela. O arquivo footer.php tem apenas o fechamento das tags, aqui está a estrutura dele. E o arquivo menu tem apenas uma lista com o nome das 4 operações básicas de banco de dados que a gente vai aprender a fazer. Então você pode pausar a aula e copiar cada um dos arquivos, criando essa estrutura para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, então a nossa sequência de aulas relativas ao CRUD. Também será necessário um banco de dados e uma tabela criada, então para isso você pode acessar aí o seu phpMyAdmin, criar um banco de dados se você ainda não tem. Eu vou utilizar um banco de dados chamado aulas. Dentro desse banco de dados eu criei uma tabela chamada curso_CI. Essa sua tabela, você pode nomear ela como você quiser, só adaptar depois a configuração, né? Vai conter 5 campos. O campo ID é do tipo inteiro, autoincremento e chave primária. O nome, o campo nome é do tipo varchar 50. O campo e-mail também é do tipo varchar 50. O campo login é varchar 25 e o campo senha é varchar 32. Então esses são os campos da tabela do banco de dados que a gente vai precisar para prosseguir o curso daqui para frente. Feito tudo isso, se você entrar na URL base aí do seu CI, você vai ter que ter na sua tela somente uma lista com as 4 operações básicas, que é o que a gente colocou no nosso menu.php. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é editar esse menu aqui para que ele mostre os links para essas operações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender isso daí. Vamos lá no nosso menu.php. Aqui a gente tem o nosso create, então eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar esse create aqui e vou mostrar para vocês uma forma bem prática de criar links através do CodeIgniter. Vamos abrir aqui as tags do PHP, abrir e fechar as tags. Aqui dentro eu vou colocar um echo, vou chamar a função anchor do CodeIgniter. Essa função anchor, ela vai fazer o seguinte, ó. Aqui dentro a gente vai colocar a URI,
o title e os atributos para chamar essa função. Então aqui, eu quero que todas as minhas operações sejam efetuadas através do controlador CRUD. Então a base URL ele já vai pegar da configuração. Então o link create eu quero que ele mande para o meu controlador CRUD/create. Então esse aqui vai ser o link que eu vou fazer. Vírgula, o segundo parâmetro aqui vai ser o nome que vai aparecer lá no meu link. Então vai ser o create. Então é isso aqui que eu vou colocar. Feito isso, se eu atualizar aqui a minha página, ele vai me deixar um errinho. Por quê? Porque eu estou chamando a função Anchor e o CodeIgniter não entendeu que eu quero chamar essa função Anchor. Isso que eu quero mostrar para vocês. Todas as funções, a maioria das funções do CodeIgniter, elas são derivadas de um helper. Eu vou colocar aqui o Anchor. Ó, podem ver que aqui no completar do meu Aptano Studio, ele está aparecendo aqui, ó, Anchor refere-se ao URL helper. Então, o que que acontece? Por que que isso acontece? O helper, se vocês lembram da nossa segunda aula lá, é um ajudante para você criar codificação de uma forma mais simples. Só que para você utilizar um helper, você precisa carregar ele antes. Então, essa função Anchor, ela refere-se ao helper URL. Como é que eu carrego um helper? Eu tenho três formas, basicamente, de carregar esse helper. Uma delas, no config autoload.php, você pode procurar aqui em autoload, descendo aqui o arquivo, fazendo um scroll para ele aqui. Você tem o autoload de libraries, de bibliotecas, e você tem o autoload de helpers. Então aqui dentro, por exemplo, autoload helper, eu coloco aqui dentro desse array aqui, eu coloco entre aspas simples o URL, que é o helper que o CodeIgniter me diz que aquela função é derivada daquele helper, ok? Então eu fazendo isso aqui já vai estar funcionando. Olha só, já deu o create ali, olha só o linkzinho lá. Se eu clicar aqui, ó, CRUD/create através da URL base. Então já funcionou minha função. Outra forma de eu carregar um helper é diretamente aonde eu vou utilizá-lo. Deixa eu fechar aqui meu autoload. Fechar aqui a pasta config. Aqui no meu CRUD, meu controlador CRUD, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha function index, antes de começar tudo aqui, eu vou dar um this, load helper, e daí eu vou dizer que eu quero carregar o helper URL. Feito isso aqui, vou lá na minha página, atualizo, ó, continuou funcionando tudo normal. Se eu tiro essa linha fora aqui, ele já vai parar de funcionar, ó. Já parou de funcionar, ok? Então essa aqui é uma forma de carregar o meu helper. Aqui, ó, tá tudo funcionando de novo, tudo certinho. Outra forma que eu tenho de carregar o helper, isso aqui ele vai funcionar somente na função index. Então tudo que for derivado da minha função index, aqui ele vai ter o helper URL. Ou então eu posso criar o construtor da minha classe e carregar o helper para toda a classe CRUD. Certo? Então essas três formas. No autoload ele carrega para todo o sistema. Então, indiferente de você usar ou não, ele vai estar carregando aquele helper. Aqui na função, diretamente no método, ele carrega só para aquele método. Então não sobrecarrega o sistema caso você não vá utilizar. E no constructor, ele carrega para todo o controlador em questão, que seria o CRUD. Certo? Vou mostrar aqui um exemplo de constructor. Public function underline construct. A gente tem que primeiro chamar o construtor da classe Py, né? E depois que eu chamei o construtor da minha classe Py, eu coloco o carregamento do meu helper. Então, para todo o meu controlador CRUD, eu passo a ter o helper de URL carregado. Vamos atualizar a página. Continuou tudo funcionando normal. Se eu tirar aqui o load do meu helper, ele vai dar o mesmo erro novamente.
Ok? Então essas são as três principais formas que eu tenho de carregar um helper. Eu posso ainda carregar ele lá na minha view, mas não é indicado, tá? O indicado é você carregar aqui no método onde você vai utilizar, ou no construtor, ou através do autoload. Como eu vou utilizar somente um controlador aqui para o sistema, eu vou carregar ele no construtor aqui para facilitar um pouco o entendimento de todos e não precisar também do autoload configurado. Então eu vou deixar ele desta forma aqui. Agora no nosso menu.php vamos criar o restante dos links. Só copiar essa primeira linha aqui, colar aqui, aqui, aqui. E acertar os nossos links aqui. Agora, logicamente, colocando letra minúscula aqui. O update e o delete. Então, dessa forma aqui, eu acabei de criar dinamicamente 4 links, um para cada operação que eu vou criar na sequência. Olha só, create vai lá para o CRUD/create. Retrieve vai para o CRUD/retrieve. Update vai para o CRUD/update e delete vai para o CRUD/delete. Então esses vão ser os 4 itens de navegação que eu vou ter no decorrer das operações que a gente vai aprender através do CodeIgniter. Agora, para dar uma incrementada aqui e criar ao menos as telinhas do nosso sisteminha aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar dentro da minha pasta Views uma nova pasta, New Folder, eu vou chamar essa pasta de Telas. Dentro dessa pasta Telas aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar este carinha aqui de create.php, eu vou duplicar ele, Ctrl C, Ctrl V, vou chamar o segundo aqui de retrieve, nem sei se é assim que se escreve retrieve, mas agora vai ser. Não sei se está certo ou não, afinal o objetivo aqui também não é ensinar inglês. Criar um outro chamado update e um outro chamado delete. Criamos aqui as nossas 4 telinhas, então o nosso create, vou colocar aqui a abertura do PHP, fechamento não precisa, vou colocar aqui um echo, base name, underline, underline, file. Ok, este é o nosso create. Agora eu vou fazer uma mudança aqui no nosso controlador, na nossa view crud.php. Aqui onde tem essa questão da tela aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ele tem includes barra tela, né? Eu vou colocar aqui, em vez de includes, telas barra tela, que vai ser aonde a gente vai ter as nossas telinhas do nosso sistema. Então, feito isso, eu vou criar no meu controlador crud.php. Vou criar mais um método aqui, além do index. Abaixo do index eu vou criar um chamado create. Daí aqui no título eu vou fazer o seguinte, CRUD, colocar aqui um E comercial, E raco, create. E a tela vai ser create. Feito isso daqui, o nosso create deve estar funcionando. Vamos lá, clicar no nosso create, olha só, create.php aqui embaixo apareceu. O menuzinho continua carregando normal porque ele vai aparecer em todos. Agora vamos duplicar aqui a função create, copiar ela. A nossa próxima aqui é o retrieve. 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 Depois é update. Aqui também fica update. A tela também fica update. E por último,
é delete, aqui também é delete e aqui também é delete. Ok, todas as funções estão funcionando corretamente. Agora vamos copiar essa primeira linha aqui do nosso view create e vamos colar ela no nosso view delete, salvar e fechar, no nosso view retrieve, salvar e fechar, e nosso view update, salvar e fechar. Temos todas as funções criadas, então nós vamos ter aqui, ó, create, retrieve, update e delete. Todas as funções carregando, o menuzinho sempre aparecendo ali em cima, tudo dinamicamente para a gente poder testar tudo, ter ao menos uma ideia de menuzinho de navegação aí. Não vamos formatar CSS, nada, mas só para a gente conhecer então tudo que vai ser feito em cada um dos itens. Então esse aqui é um exemplo bem simples para a gente começar, né, o nosso CRUD, para que vocês consigam entender então o funcionamento aí básico do CodeIgniter. Agora então, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai criar o nosso formulário de cadastro. Só vamos criar o formulário hoje. Na próxima aula a gente vai aprender então como fazer as inserções. Vamos criar o nosso model na próxima aula, que vai ser responsável por fazer as interações com o banco de dados. Vamos criar então agora. Vamos abrir aqui o nosso em telas, o nosso create.php. Vamos tirar fora aqui esse base name file aqui. E vamos fazer a criação do nosso formulário. O CodeIgniter nos oferece um helper para a criação de formulários que é muito simples de ser utilizado. E a gente vai carregar ele aqui no nosso construtor, do nosso controller CRUD. Então é só duplicar aqui, this load helper. Vamos colocar aqui form, é o nome do helper que a gente vai utilizar. Então olha só que bacana. Geralmente para fazer um formulário você vai abrir a tag form, vai colocar a action, vai colocar o URL da action e blá 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 blá, tudo aquilo que você vai fazer normalmente, certo? Para você fazer um form em CodeIgniter, olha que barbada que é isso aqui, ó. Você coloca aqui echo form underline open. Aqui dentro você vai passar a ação, os atributos e se ele vai ser oculto ou não. Então, a ação do meu form vai ser o que? Vai ser CRUD barra create, certo? Vai ser aqui que eu vou tratar isso daí. E os atributos, se eu quiser colocar alguma coisa aqui, eu posso colocar. Não vai ser o meu caso, não vou colocar atributo nenhum, mas você poderia colocar um array de dados, por exemplo, com ID igual a isso, classe igual aquilo e assim por diante. E para fechar o nosso formulário, você faz a mesma coisa. Você vem aqui e coloca um echo form underline close. Pronto, com isso aqui a gente já criou um formulário. Vocês querem ver o que ele gerou com isso aqui? Ó? Vou atualizar o meu create, vou visualizar aqui o código fonte e olha só o que ele criou aqui para mim. Ó. Form action localhost /aulas /ci /crud /create, que ele fez aqui, ele pegou a base URL, colocou o meu controller e o meu método, o método do controller, né? O método do formulário é post e colocou o charset e já fechou o formulário na sequência aqui. Então olha só que bacana, ele já fez tudo direitinho como tinha que ser aqui dentro, ó. Já fez tudo bonitinho, já abriu e fechou o formulário. Agora para fazer os campos é a mesma coisa, a gente tem o que aqui, ó, nome, e-mail, login e senha. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar mais um campo, echo form underline input. Dentro aqui você vai colocar os dados que você quer. Esses dados aqui são, por exemplo, se você quer colocar que ele tem um ID, se ele tem uma class, alguma coisa nesse estilo assim. Daí funciona assim, você coloca aqui array, abre e fecha parênteses, daí você coloca, por exemplo, assim, entre aspas simples, ID, aqui sinal de igual, sinal de maior, daí você coloca aqui nome o primeiro campo, né? ID nome. Vírgula, depois de nome aqui, vamos colocar aqui o name dele. Name vai ser igual a nome. Opa, esqueci das aspas simples aqui. Name vai ser igual a nome. Ok, depois o outro parâmetro da minha função é o value, se eu quero colocar algum valor nele ou não. No meu caso eu vou deixar ele vazio por enquanto, que depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Só aspas simples, aspas simples. E o último parâmetro é o extra. No meu caso aqui eu vou colocar um autofocus, para ele pegar o autofoco no meu campo.
Feito isso, eu vou atualizar a minha página e olha só, ele gerou um campo do tipo input para mim. Se eu inspecionar esse elemento aqui, ó, vocês vão ver, ó, input ID igual a nome, type igual a text, autofocus, ele colocou aqui o autofocus, né? Value veio vazio e o nome é nome. O name dele é nome. Então ele já criou tudo isso para mim, simplesmente eu fazendo isso daqui. Se eu quiser criar uma label antes, eu vou colocar aqui echo form, form underline label, e aqui eu vou colocar então o que é para aparecer escrito na minha label. Nome completo. Isto aqui. Atualizando a minha página, eu vou ter nome completo e aqui o meu input, que já veio com autofocus aqui por default. Vamos criar os outros campos então. Eu não vou colocar ID em nenhum deles aqui, eu vou colocar só o name, tá? Para mim poder tratar os dados depois. Vou copiar tudo isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. O segundo campo é e-mail e depois login. Então vamos lá. E-mail, name vai ser e-mail, não vai ter autofocus e o value dele vai ser vazio. Então não preciso nem informar aqui, eu só posso fazer nesse estilo aqui. E-mail, Ctrl C, Ctrl V. O outro é login, né? Login, o name vai ser login. E por último aqui nós vamos ter, ao invés de um form input, nós vamos ter a senha, né? Senha. O name vai ser senha, só que daí não vai ser form underline input, vai ser form underline password. Então vai ser este nome que a gente vai ter. Form password ele tem as mesmas propriedades do input, é a mesma coisa para você criar ele. E nós vamos ter que criar uma confirmação de senha também, para ter certeza que o usuário está cadastrando certo, né? Então vamos colocar lá, repita a senha. E aqui no name nós vamos colocar senha 2. Ok, salvamos tudo isso aqui. Notem que eu coloquei o name dos meus inputs com o mesmo nome da coluna da minha tabela aqui, ó. É muito importante que você também faça isso para facilitar a inclusão depois, mas se você não quiser fazer, você pode fazer um tratamento extra depois. Olha só, atualizei aqui, nome, e-mail, login, senha e repita a senha. Agora está faltando um botãozinho de enviar, então aqui nós vamos fazer echo form underline submit e ele recebe dados e o valor também. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui também é o nosso array de dados. Vamos colocar aqui o name como, esqueci das aspas simples de novo, cadastrar, e o valor dele vai ser cadastrar. O value aqui é o que vai aparecer lá na tela para mim. E o meu formulário está concluído, ok? Agora basta que você configure ele via CSS, como você quiser. Eu vou fazer isso fora da aula, que não é assunto do nosso curso. Então, só para você dar um estilo diferente no seu formulário, você pode configurar ele via CSS, desculpa. Mas, basicamente, nós criamos um formulário através desses itens aqui. Escrevemos provavelmente muito menos do que a gente ia escrever criando ele simplesmente em HTML, e temos a facilidade de ter utilizado um helper do nosso CodeIgniter para fazer essa criação, tudo dinamicamente e usando, no caso, código fonte limpo, não misturando HTML com programação. Então o nosso PHP está gerando o nosso HTML. Assim nós podemos encerrar a nossa aula de hoje, então, com o nosso formulário criado, certo? Lembrando que você pode utilizar esse formulário via CSS como você quiser, que é o que eu vou fazer agora no final da nossa aula, sem gravação, para que cada um faça do jeito que quiser o CSS. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi feito aqui na aula, sobre o que foi visto, por favor, em primeira mão, repita todos os procedimentos, dê uma revisada na videoaula. Ninguém aprende fazendo isso aqui uma vez só, tá? Dê uma revisada no conteúdo. Se você ainda continuar com dúvidas, entre no nosso blog, está aparecendo aí no cantinho do vídeo, rbtech.info, posta lá o seu comentário com a sua dúvida nessa videoaula e a gente vai tentar ajudar
a todos que tiverem dúvidas aí dentro do possível. Lembrando que você pode também ajudar a divulgar essa videoaula, esse curso gratuito, compartilhando essa aula numa rede social de sua preferência. Agradecemos de antemão já a todos que estão ajudando na divulgação desse trabalho. Muito obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima videoaula, onde a gente fará então a inclusão no banco de dados, antes, é claro, validando os dados e depois fazendo a inclusão.